Bem-vindos, bienvenidos, welcome à segunda edição do Brasil Immersive Fashion Week Talks, um lugar para conhecer as pessoas e as marcas que estão transformando o futuro da moda e da cultura. O meu nome é Olivia Merchiori e se você está aqui pela primeira vez, te convido a visitar o brfw.com, onde você poderá encontrar conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, como esse que você está prestes a assistir. E hoje nós vamos falar sobre estéticas e poéticas do pós-humano com a artista performática Aun Helden. A Aun tem 24 anos, é artista que transita entre performance, a música e a criação de imagens para a desconstrução e a elaboração de novas possibilidades de corpo. Ela encontrou nas festas hard techno um espaço para se expressar livremente através da performance e criar uma linguagem própria, usando o seu corpo como plataforma de expressão e trabalhando a partir de suas próprias angústias e fragilidades. Oi, Aun, bem-vinde! Olá, olá. Bem-vindo a todo mundo. Estou muito animada, é um prazer conversar com vocês. Espero que a conversa seja valiosa para todo mundo, assim como vai ser para mim, né? E é isso. O que que eu sou? Oh, O que que eu sou? Eu sou... Eu acho que eu gosto de colocar que eu sou uma pensadora. Acho que esse é um ponto de partida muito bom, assim. Eu sou uma pensadora. Acho que todos nós somos grandes pensadores, né? Eu acho que a grande nem dádiva todos, nem todos. é, acho que a grande dádiva humana ou o grande martírio humano, né? Fica nessa linha tênue, assim, sobre o nosso lugar de sermos pensadores. Mas é isso, dentro desse lugar de pensar, eu desenvolvo meu trabalho na performance, na imagem, no vídeo, em todas as semióticas possíveis que eu possa falir, construir, desconstruir, criar catástrofes do meu próprio entendimento e das minhas relações, e dos meus desejos, dos meus sonhos, das minhas fantasias. E é isso, muito animada para a gente ter essa conversa hoje. E eu queria agradecer imensamente para quem não conhece a Aun, ela tem esse trabalho de performance, como vocês viram, né, no início aqui do vídeo, que é muito impressionante, e ela não aparece, ela não dá entrevista assim, para todo mundo de cara limpa, então estou me sentindo uma privilegiada aqui, nesse caso, de estar conversando com você, agradeço mais uma vez. E Aun, Gosto do a gente... mistério. Um O mistério. mistério. Mas, eu queria começar a nossa conversa do início. A gente sempre fala que se tem algo que é muito pertinente no nosso tempo, as discussões sobre revolução de gênero, né? Todas as reflexões que aconteceram nas últimas décadas, né, que fazem com que a gente reflita, pense, assim como você disse, a gente pensa bastante sobre quais são essas possibilidades de ser e as castrações que existem, né, na nossa possibilidade de desenvolver aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, aquilo que a gente gostaria de ser. Mas, para a gente iniciar essa conversa, eu queria ser bem didática com todo mundo que está nos assistindo nesse momento e fazer uma pergunta para você, que é: o que é gênero para você? Eu acho que gênero, para mim, ele está muito no lugar de uma grande impermanência. Eu acho que o gênero, para mim, é uma grande impermanência, porque eu vou ler um poema, um texto que eu escrevi no começo do ano, que foi quando eu comecei a produzir esses meus últimos trabalhos, que foram mostrados, e que foi um ponto bastante importante para eu entender mais a minha identidade. Foi um lugar que eu estava justamente tão colapsada de precisar nomear as coisas, que aí eu falei, não, calma, eu preciso entender quais são os construtores da minha identidade, o que me constrói e o que me destrói como pessoa, que foi justamente no momento que eu iniciei meu processo hormonal, e aí eu escrevi um texto que fala sobre basicamente o que se constrói uma identidade, o que constrói uma identidade que eu sou. E aí eu vou ler para vocês, porque acho que é uma ótima resposta para o que significa gênero para mim. Esse texto eu escrevi em fevereiro desse ano, faz bastante tempo.
Tem muita coisa que já não faz sentido para mim, mas tem muita coisa que faz muito mais sentido para mim agora. Meu processo hormonal não é um condicionador de corpo, nem um caminho de mão única para uma estrutura falida. Eu sou uma garota, mas também sou uma linguagem não humana, que não permeia estrogênio nem testosterona. Apenas sangue, quente, trágico, vermifuga, sem destino, sem responsabilidades condicionadas, fraturada por fibras óticas, vidraças, tecnologias emocionais, óperas desgraçadas e epopeias de cloro. Tenho testículos suficientes para ser mãe e abortar a morte. Eu congelo e descongelo a expectativa, com gel, pílulas, ácidos, agulhas, facas, carros, ruas, livros, internet e cartografias sul-americanas apontadas para baixo. Eu não acredito no pós-humano, eu acredito na morte. E lá existem todos os pós, antes, todos os sonhos e ficções. Mas não a morte como a etapa final, mas a morte que se vive em vida. Na morte reside o processo pós-humano, da costura com a natureza e a falência do natural. E a natureza nada mais é que a semiótica, a simbiose dos organismos de corpos trans. O medo da morte próxima, o não medo da morte próxima, o definhamento, a putrefação. Ossos virando árvores, próteses virando mãos, retinas virando novos caminhos. Um processo de transfusão, de transplante. Órgãos inflamados virando linguagem. Eu acho que esse texto, ele foi uma grande implosão, assim, de eu entender que, para mim, a minha relação com a minha identidade e com o gênero era uma grande experimentação, que essa era a grande dádiva que eu poderia me dar em relacionar quem eu sou, quem eu quero ser e quem eu já fui. Uma grande experimentação com a vida e com todas essas tecnologias, essas ferramentas que são nos servidas para a gente construir nossa identidade, né? Porque o tempo todo nós somos colocados de frente com vários mecanismos que podem construir a nossa identidade. E todos esses mecanismos, eles são predestinados, construídos com linhas obedientes. E, e para mim, justamente, a graça de você ter um gênero, de você existir com um gênero, é justamente subverter o destino que ele carrega e criar, na verdade, um grande mapa de possibilidades de você se entender como uma pessoa, né? E que é justamente o que eu falei, para mim, gênero é essa grande permanência da vida. Tem uma, uma memória muito boa, assim, de quando eu comecei esse processo hormonal, foi no começo desse ano, que eu estava em mãos aquelas tecnologias farmacêuticas de produção de identidade, e aí eu me perguntei o que que eu queria delas? O que que eu queria com elas? O que que elas iriam construir em mim? E aí uma vozinha assim no meu ouvido falou assim: eu quero ser mulher. Essa era a resposta para eu estar utilizando essas tecnologias. O gênero mulher, o sexo mulher. Só que isso não fazia nenhum sentido para mim como resposta, porque no meu entendimento de mulheridade, nas minhas ficções de mulheridade, na minha epistemologia de mulheridade, eu já era uma mulher. Eu não precisava de tecnologias farmacêuticas ou qualquer outra tecnologia de construção de corpo para me tornar uma mulher. Então eu precisava de uma outra resposta. E a resposta que me veio logo em seguida foi a experimentação. Eu queria experimentar com o meu corpo. Eu queria ser uma filha da metamorfose do mistério e entender que eu não tenho um destino e que eu não tenho um lugar só para construir, eu não tenho uma trajetória, eu não queria que aqueles hormônios ou aqueles construtores de gênero, eles me levassem para um caminho só, eu queria que eles me levassem para vários lugares que eu não tenho nem controle, lugares de descontrole. Então essa memória, ela é muito boa porque ela sempre me vem quando eu me perco nos meus próprios significados de quem eu sou. E aí eu lembro que quem eu era naquele momento
Quem eu era quem eu sou hoje é um sonho de quem eu era naquele momento. Então, de como a grande impermanência de lidar com gênero e com esses significados é, para mim, a minha maior grandeza de existir. Isso responde a sua pergunta? Oh, responde muito e me fez pensar uma conversa que a gente teve anteriormente, Uhum, porque, para quem não sabe, o início, né, desse painel era para falar sobre a ideia de ciborgue, de manifesto ciborgue, e eu trouxe a Haraway, né, para a gente conversar, uhum, e você me disse existem questões ali que não fazem mais sentido, né? Existem outras leituras hoje em dia que fazem muito mais sentido para as reflexões que eu acredito hoje em dia, e você citou o Paul Preciado, né, nesse sim. momento. Qual era exatamente, qual é essa diferença de leitura? Porque quando você fala sobre essa visão da Dana Haraway, quando ela falava, né, dessa é a mulher, né, mas ainda tem um olhar um tanto colonial, né, do que a gente também pode experimentar dentro das nossas fronteiras. Queria que você falasse um pouco desses dois pensamentos, né, e como que alguns pensamentos sobre as questões não só do pós-humano, mas da liberdade, dessas possibilidades identitárias gerais que nós podemos ser, como que ela se atualizou também, porque você falou que leu, né, o Manifesto Ciborgue, Sim. mas que ele não necessariamente fazia tanto sentido, né? Tinham coisas boas, mas tinham também pontos a serem atualizados. Sim. Eu acho que quando a gente fala sobre identidade, a gente precisa sempre ter os recortes, todos os recortes possíveis, né? Porque o que constrói uma identidade é tudo que te atravessa te constrói uma identidade. O teu gênero, a tua raça, o lugar onde você mora, tua nacionalidade, a tua classe social, todas essas relações que são construtoras de identidade, que são possibilidades de leitura, elas são significativas, né? Então, quando a gente acessa esses pensadores americanos, europeus, claro, existem muitos lugares que são possíveis de serem compartilhados, de serem trocados e de informações, né? Mas acho que quando a gente fala de identidade, a gente precisa ter esse recorte do lugar que a gente é e de quem nós significamos e de que forma nós significamos no mundo, né? Porque existem pensamentos que não nos cabem. Então a gente precisa construir pensamentos que nos cabem a partir da nossa do que constrói a nossa identidade a partir de todos esses lugares de construção. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, falando na América do Sul, nós temos termos que, que não fazem sentido para corpos europeus e americanos. Existem termos bicha, travesti, que são termos nossos. E eles são termos criados para nós porque eles cabem às os nossos recortes e as nossas intenções, as nossas relações com o mundo e com a gente mesmo, com nós mesmos. Então, quando eu leio uma Donna Haraway, claro, eu acho incrível várias coisas, me trouxe muitas informações e muitos pensamentos que eu uso como referência em alguns trabalhos ou no meu próprio processo de vida. Mas existem muitos outros que me afastam, justamente por ser uma leitura de um outro lugar, de uma outro tipo de pessoa, de um outro tipo de relação com o gênero. A Donna Haraway, ela não fala sobre é, transgeneridade, por exemplo, sabe? E aí o meu pós-humano, o meu ciborgue, ele nasce na minha travestilidade, na minha transgeneridade, que é a minha relação comigo mesma, a minha criação de si mesma estão nesses lugares. E, consequentemente, o meu entendimento de pós-humanismo, ele está nesse lugar. Então, existem esses lapsos que eles são feitos para serem reconstruídos, né? Eu acho que, por exemplo, hoje em dia a gente tem falado muito mais sobre
pessoas trans, sobre pessoas não binárias que antigamente. Então, obviamente, essas pessoas elas estavam tão recortadas e marginalizadas de, de serem vistas como até pessoas ou possibilidades de existência, que hoje em dia a gente precisa refazer essas teorias, esses lugares de pensamento, para que nos caibam, né? Para que a gente se veja nesses lugares de pensar um corpo. E eu Porque... acho, Pode falar. eu acho também que o que muda é uma visão muito canônica, né, do que são os pensamentos lavrados ali em livros, né, que você pensa de uma maneira homogênea e não aquilo como uma reflexão a partir de um recorte, de uma experiência de uma pessoa que pode estar observando, obviamente, o coletivo, mas sempre vai ter um recorte de experiência ali, né? Sim, sim. Então, né, então é muito ver como uma possibilidade de um pensamento a partir de uma ideia, de uma experiência de alguém, mas nunca de uma Sim, maneira homogênea que sirva para todos, sim, sim. né, É, porque, tipo, de forma igual. A dona Harry, por exemplo, ela não poderia escrever sobre pessoas trans, sabe? Se ela não se identifica nesse lugar, né? Quem deve escrever sobre pessoas trans, travestis e esse tipo de pós-humanismo, que é o pós-humanismo que eu existo, sou eu, sabe? São pessoas trans, são o Paulo Preciado, que é um homem trans. Ele escreve sobre isso porque é a vivência dele, totalmente correta. Dona Harry, ela não tem esse lugar de desenvolvimento e é por isso que ela não escreve sobre isso, né? Mas o que eu falo é justamente a gente ter só esses pensadores como possibilidade de adentrar esses temas, né? Sendo que hoje em dia nós temos essa porque se a gente pensar, por exemplo, na academia, num lugar acadêmico de produzir pensamento, a partir de quando pessoas trans, travestis adentraram esse lugar de poderem formular pensamentos, de poderem escrever pensamentos e eles serem lidos e pensados como informação, né? É muito recente, é muito recente. Então, não, eu concordo, com certeza, é um recorte de vivência e que bom que hoje em dia nós estamos tendo essa oportunidade de criarmos as nossas próprias epistemologias e desconstruirmos esses pensamentos anteriores porque para mim a potência disso tudo é sempre estarmos sendo desconstruídos, né? Tipo, os meus pensamentos, eu quero que eles sejam desconstruídos em algum momento por outros pensamentos, sabe? E isso é uma coisa que você fala muito no seu trabalho, né? Porque o seu trabalho fala muito sobre essas perspectivas conservadoras do que é apresentado como um corpo humano, né? Do que é Uhum. pensado como humano. E, e você fala muito sobre esse seu processo de uma morte constante, uma morte e um renascimento constante, né? De deixar morrer. Queria que você falasse um pouco isso, nessa perspectiva do seu trabalho, de morrer em vida, que eu acho lindo. Sim, o meu entendimento de pós-humanismo, ele justamente surge nesse lugar. Dentro de todo esse processo artístico que eu tenho de criar essas semióticas se relacionando com os meus processos de vida, eu adentrei num lugar que é a decomposição. E a decomposição, para mim, ela foi o resultado do meu significado de pós-humano. Quando eu comecei a entender o processo de decomposição como um processo de possibilidade de vida, eu falei, ali reside o pós-humanismo que faz significado para mim. Por quê? Depois de eu ter acesso a esse processo de decomposição e relacionar ele com o pós-humanismo, eu descobri que a junção desses dois era a, o resultado de quem eu sou como uma travesti, como uma pessoa trans. Porque uma pessoa trans, uma travesti, o processo dela é de matar-se a si mesma e tornar vida a partir da sua própria morte. E o que é mais pós-humanismo do que esse processo de você se matar em vida e tornar sua vida a partir da sua própria morte e viver esse processo de decomposição eternamente, porque o processo de decomposição ele é a grande eternidade da produção de subjetividade. É o processo onde você deixa de se tornar apenas um corpo, deixa de se tornar apenas um destino, apenas uma linha,
de trajetória e de travessia, você torna várias, né? Você cria uma multiplicidade de caminho, porque você se decompõe, você deixa de se tornar fome para se tornar alimento para o mundo, e para si mesma, e para as outras pessoas. Então, o meu processo de pós-humanismo, ele surgiu nesse lugar da decomposição, e da decomposição eu comecei a relacionar com a minha própria identidade de gênero, minha própria identidade, meu reconhecimento de quem eu sou. E, e é isso, eu acho que o pós-humano ele tá nesse lugar de matar a si e de matar coisas, não só a si mesma, mas matar tudo que... Porque o humano, eu acho que ele está muito nesse lugar de controle, né? A sua trajetória é um controle, a sua relação biopolítica é um controle, a sua relação, a sua socialização com o mundo é pautada num controle binário, num controle de pensamento, num controle de trajetória. E eu acho que todas essas mortes que proporcionam um descontrole da sua relação com o mundo é pós-humano, sabe? E aí, para mim, a grandiosidade do pós-humano está na travestilidade, porque justamente nós matamos todas as relações com o mundo. Nós matamos a nossa relação estética com o mundo, nós matamos o nosso próprio nome, nós matamos a nossa própria tudo, sabe? Nós temos que o tempo todo reaprender a existir a partir das nossas mortes, porque o mundo ele sempre nos coloca é, como inerentes, como marginalizadas, na beira, né? Então a gente sempre tem que estar... Você sai da linha de produção, né? Linha de Sim, produção é muito mais fácil deixar todo mundo igual. E na sim, hora que você cria, você fala muito da peste, do vírus, né? De como que você sim. subverte algo que é estático, dado, concreto, e de certa maneira aquilo se desmaterializa em algo que você não consegue controlar, você não consegue segurar, né? Sim, e toda essa desmaterialização, para mim, esse resulta em pós-humano, sabe? Toda esse lamaçal de quando você destrói o concreto do que você tem significado como vida, para mim é pós-humano, né? E eu acho que também existe um lugar, porque eu falo muito do pós-humano como uma grandiosidade, como o esplendor da vida. Quando você acessa essas mortes, seja você sendo uma pessoa trans ou não, mas quando você começa a decodificar esses processos de vida e adentrar num lugar de pós-humano, para mim isso é o grande esplendor da vida. Mas eu também repenso que junto do pós-humano existe uma outra palavra que é a desumanização, né? E porque muitas pessoas que acessam esse lugar do pós-humano, elas acessam por conta de uma desumanização que os corpos delas foram colocados. Porque não são a leitura de enxergar esse lugar de pós-humano como esplendor de vida, como uma possibilidade de existir múltipla e com é, abertura para experienciar e viver a vida de várias formas. Não é todo mundo que consegue ter essa leitura de como disso de um lugar bom, né? Muitas enxergam pessoas que estão nesse lugar de se matar, de recriar a sua própria essência como um lugar desumano. Então eu penso muito nisso, de como o pós-humanismo para alguns corpos, ele também é colocado obrigatoriamente a partir de um processo de desumanização. Nós somos pós-humanas porque nós fomos desumanizadas dentro do conceito do que é humano. Sim. A gente vai passar algumas imagens aqui do seu trabalho, e aí, aproveitando o gancho que você falou da desumanização, né, e essa ideia do pós-humano, a gente vai passar aqui alguns vídeos, algumas imagens, e queria que você começasse a falar um pouco sobre o desenvolvimento dessa estética, Uhum. né, dessa trilogia, né, explicar um pouco da trilogia que você perpassa e como foi o desenvolvimento dessa estética, que inclusive eu acho que não foi lançado ainda, está no clipe da Glória Groove, que eu estava falando com a Al aqui antes da gente começar, que todo mundo fala sobre essa performance, essa caracterização, né, que você assinou nesse projeto.
Mas eu queria que você, junto com essas imagens, falasse um pouco, né, como você desenvolveu esse seu caminho estético no trabalho. O meu trabalho, ele está muito atrelado ao meu processo de vida, né? Eles não se desprendem. Então, a minha trajetória artística de produção do meu trabalho de arte, ele está muito atrelado ao o que eu construí no meu próprio processo de vida. Os meus primeiros trabalhos dessa trilogia que eu chamo de A Peste, que é a primeira parte, foi quando eu tive o primeiro contato com tentar entrar e significar o que eu sentia, as questões que eu tinha com o meu próprio corpo. E aí eu criei essa figura que é a peste, que é uma figura que é estranha e cria essa contaminação a partir da estética, porque eu precisava muito, para eu entender quem eu era naquele momento, o estranhamento. O estranhamento para mim era extremamente necessário, porque eu precisava duvidar de quem eu era naquele momento. E eu precisava que as pessoas duvidassem de quem eu era naquele momento, para que surgissem dúvidas que iriam logo após criar respostas de quem eu sou. Então, nas performances, era muito interessante eu me materializar a partir daquele ser que era extremamente à parte de uma figura humana, que era extremamente colocado num lugar bizarro, de repulsa, e enxergar que as pessoas, elas olhavam para aquele ser, para aquela performance, e elas começavam a questionar o que aquilo significava, o que está acontecendo, é, é, por que aquela pessoa está fazendo isso, o que significa tudo aquilo. E esse atrito, esse questionamento que era jogado para mim era a grande dádiva do que eu estava fazendo, que era criar questões, fazer as pessoas se questionarem sobre outras possibilidades de vida e eu começar a me questionar. Então eu vivi todo esse processo inicial do meu primeiro trabalho à beira do questionamento e do estranhamento. Eu me alimentei inicialmente do estranhamento. Para mim era o lugar onde eu poderia beber para poder entender melhor a minha identidade. Eu precisei me estranhar primeiro para ter uma resposta, para ter outras dúvidas. Mas ele é uma grande questão. É uma coisa que eu tenho experienciado muito recentemente, inclusive. É, é uma relação muito nova de entender como esse amor ele afeta toda essa construção de corpo que eu tenho, porque às vezes essas sensibilidades, esses sentimentos, eles são tão humanos que quando a gente cria esses corpos não humanos com essas armaduras, com esses outros lugares, essas outras ficções, a gente acaba se desprendendo desses outros sentimentos que são humanos, de certa forma, como amar. Como o amor ele se adentra em um corpo que foi feito para não amar, foi feito para não sentir coisas humanas, né? Como me Tem conf... um, Pode falar. tem um poeta que diz, um pensador também, que diz: é o amor e não a vida, o contrário da morte. Uhum. Eu acho muito bonito, né? Porque não é questão de viver, né? O contrário da morte, nesse sentido, é amar, é se sentir potente, né? Sim. Nessa possibilidade de amor. E aí eu queria perguntar para você qual é a sua relação com a tecnologia, como que você usa a tecnologia, não apenas no seu trabalho, mas no seu dia a dia, qual foi o impacto dela, talvez, não sei se das redes sociais, mas de uma forma geral, para você encontrar ressonância, né, no seu pensamento. Eu acho que a tecnologia ela foi muito importante para mim a partir de um lugar que essa minha construção de identidade, desses meus reconhecimentos de identidade desde criança, quando você se separa do mundo a partir de quem você é, você se torna naturalmente sozinho. Você cria essa solidão. E eu acho que o meu relacionamento com a tecnologia desde criança, com a internet, com o computador, essas coisas, sempre foi um lugar de encontro com outras possibilidades de conhecimento, de entender. Eu acho que a tecnologia, ela está muito nesse lugar, quer dizer, a tecnologia é muito ampla, né? Mas uma qualidade que eu enxergo nela, a partir do meu processo, é esse lugar do encontro.
com a tecnologia foi possível me encontrar com outras pessoas e outros lugares, outras possibilidades de não me sentir sozinha. E acho que isso permeia até hoje, né? Porque, por exemplo, o meu trabalho, que ele é, de certa forma, principalmente agora na pandemia, ele existe e reside num lugar, no mundo virtual, numa rede social, ele vai de encontro com muitas pessoas de uma forma muito rápida por conta da tecnologia, né? E aí acaba criando essa grande bolha, de certa forma, essa grande rede de apoio e de segurança e de entendimento dentro dessas redes sociais, desse lugar. Então, eu acho que a tecnologia, uma grande qualidade dela, no meu processo de vida e no meu processo artístico, é a possibilidade de encontro e a possibilidade de talvez se sentir menos só quando você está à parte do mundo da realidade, do mundo real. Tem algumas pessoas que atribuem a ideia da tecnologia, principalmente as experiências de avatar, né? Não esse avatar de metaverso, né? Onde você realmente pode se caracterizar inteira e viver, né? E ser o que você quiser, sem as restrições do mundo real, da imposição da sociedade do mundo real, nesse lugar onde você tem liberdade, né? Para se construir. Mas além desse avatar de metaverso, essas experiências de você poder realmente ter uma persona no digital que extrapola as resistências do mundo real, e muitas pessoas atribuem essa liberdade de você experimentar, ter um espaço de experimentação, de ser novas, né, de ter uma nova identidade, né, ou novas personas, também um catalisador para as pessoas desenvolverem múltiplas identidades, né, constantes, essa coisa de matar e renascer de uma outra forma. Você, essas experiências do digital, aonde você poderia também ter essa relação de se construir, você vê esse lugar como lugar de liberdade, ou você ainda vê o digital como um lugar que tem trazido também muito dos entraves do mundo real? Não sei, foi bem confusa essa pergunta, tá? Eu queria refazer aquela última que já era confusa, que a gente estava falando antes, e eu acho que eu confundi mais ainda, do paradoxo, que é o lugar da tecnologia como esse lugar que liberta para novas experiências de ser, onde você pode experimentar diversas faces de você mesma, mas também a tecnologia do hipercontrole, da hipervigilância, né, que tolhe, que direciona, o algoritmo que faz com que a sua cabeça muitas vezes não expanda, e sim que ela vá, né, se direcionando para né, para as pessoas que pensam iguais a você e tal. Esse paradoxo desse mundo que a gente vive hoje, como que você habita esse mundo Eu acho paradoxal? que esse lugar de criar avatares e de poder criar várias personalidades é um lugar muito de brincar de Deus, sabe? Eu acho que na internet, a gente tem essa possibilidade de brincar de Deus. E isso, consequentemente, traz questões positivas e questões negativas, dependendo de como você relaciona esse poder de criação da sua personalidade, né? Porque, sei lá, é muito interessante, pensando, por exemplo, no meu trabalho, que eu tenho o meu Instagram e eu só posto fotos do meu trabalho ali, só a figura que eu construo. Então, a maioria dos meus seguidores, eles não sabem quem eu sou assim, sabe? Essa persona, ela não existe dentro daquela figura, né? Então, às vezes isso me colapsa, tipo, pensar que eu construí uma imagem que, de certa forma, é outra pessoa, porque muitas pessoas ali nunca vão me conhecer, sabe? Nunca vão ter contato com outra realidade da minha existência. E às vezes isso me colapsa. Isso foi até uma das questões que eu trouxe no meu último trabalho, porque o meu último trabalho, a figura dele é muito mais humana do que o primeiro. Porque o primeiro eu trabalhava com próteses, outra rusticidade, outra visualização do meu corpo.
E agora, nesse último trabalho, eu já comecei a trazer coisas que são um pouco mais próximas dessa outra realidade que eu sou, justamente por conta desse relacionamento que eu estava criando com de que forma eu queria ser vista, né? Eu acho que a internet e essas redes sociais, elas possibilitam a gente criar a nossa realidade e da forma como a gente quer ser visto. E isso diz muito sobre quem a gente é fora da internet, fora das redes sociais. E, mas eu acho que é uma grande bifurcação pensar qual que é o impacto e qual que é os pontos positivos e negativos de ser um Deus dentro da internet, porque existem vários. Mas para mim, a possibilidade de ser Deus dentro de um lugar que eu me sinta um pouco mais segura e mais possível de compartilhar os meus pensamentos e as minhas ideias e as minhas fantasias e desejos de construção de corpo, para mim é maravilhoso. Mas eu vou te falar que eu estou até um pouco surpresa com você estar vendo um lado tão positivo nas redes sociais. Eu acho que a sua experiência, né, pelo como você fala, é muito positiva e muitas vezes essa não é essa experiência que a gente vê com outras pessoas que a gente conversa. Você não tem uma reação muito forte contra o seu trabalho? Hater não existe, as pessoas não estranham, porque você falar de pós-humanidade é você realmente criticar valores muito, né, valores conservadores muito fortes da nossa sociedade. Você não sente essa reação no seu trabalho quando você propõe essa pós-humanidade? Mas eu acho que esse lugar das pessoas reagirem de forma negativa, elas dizem muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, é muito mais sobre a relação que elas têm com o corpo delas e com a vida delas, com a mediocridade delas, do que com a relação que eu tenho sobre mim, sabe? Então, tipo, quando alguém me mandou uma mensagem de ódio, teve uma época, desses meus primeiros trabalhos, que muitos vídeos meus viralizaram entre grupos de extrema-direita, com xingamentos, falando que eu deveria ter sido abortada, umas coisas bem pesadas assim. Elas, obviamente, criam um certo receio, mas para mim eu fico, sei lá, que pena de você de acessar o meu trabalho dessa forma e para mim é isso, diz muito mais sobre elas do que sobre mim. Então eu acho que quando a gente adentra num lugar que é tão aberto como a internet, como essa tecnologia, a gente precisa de certa forma ter um, um filtro, né, sobre de como a gente vai receber essas informações, de como a gente vai lidar com essas informações. A gente precisa ter essa saúde de ter esse filtro, principalmente nós artistas que trabalhamos com é, esses outros lugares que são vistos, dependendo da vivência da pessoa, como um lugar extremo ou como um lugar bizarro e repulsivo. A gente precisa ter um filtro para lidar com essas questões. Eu lido muito bem, assim, eu não me importo com os comentários negativos, eu simplesmente subtraio porque também não é como se fosse diferente do mundo real, sabe? Não é como se a minha existência como uma pessoa trans, como sair na rua, eu não ouça o tempo todo comentários pejorativos, questionando quem eu sou, me colocando numa situação de perigo, né? Então, é, na internet, pelo menos, eu tenho a capacidade não, a possibilidade de filtrar isso. Então, para mim, é muito mais Sim. simples filtrar na internet, que para mim, eu torno a internet um campo seguro, uma bolha, uma zona temporária segura de compartilhamento dos meus pensamentos e do meu trabalho, porque o mundo real, real entre aspas, né, ele não me possibilita isso. Eu não consigo filtrar nas ruas a percepção das pessoas ou como as pessoas vão reagir comigo ou numa performance ao vivo. Eu não consigo ter essa possibilidade. Então, já que eu tenho a internet, a tecnologia desses lugares como uma possibilidade de ser Deus e de criar a minha relação com de que forma eu quero ser apresentada e quais informações eu quero minhas serem apresentadas, eu prefiro que pelo menos nesse lugar eu
filtre esses combates, esses atritos que tem com o meu trabalho e com a minha pessoa, assim. Já que no mundo real eu não consigo ter, então pelo menos um lugar eu prefiro prefiro me abster de lidar e de me importar com essas questões. Mas Sim. existem, né? Tudo que fala sobre liberdade assusta, né? Assusta muito. Se tem algo que o ser humano não consegue lidar de uma maneira geral é com liberdade, né? É sempre a estabilidade, é aquilo que, né, se te faz abrir muito a cabeça ou ter muita opção, assusta. Impressionante. Tira o Mas eu conforto, acho né? porque pelo conforto, é porque eu acho que existe uma construção muito muito profunda, né, de facilitar em criar linhas de produção, inclusive linhas de produção identitárias, linhas de produção estética, linhas de produção não é só para fazer carro ou para fazer celular, né, é para fazer pessoas também. Sim. Facilita também na hora de descartar, se tem outro para substituir, né? Então, acho que essa ideia de linha de produção é o que essa perspectiva de trânsito, né, trans, ela subverte, né, de criar vivências únicas, né? Talvez a gente possa sair dessa linha de produção. Eu, eu sabia que a conversa ia ser rápida, ia passar em 2 segundos, e eu queria, de uma forma resumida, antes da gente ir para a pergunta final, real, quando a gente fala sobre estéticas e poéticas pós-humanas, o que você deseja construir e passar a partir do seu trabalho? Qual é o seu legado para o mundo? Você pensa nisso? Eu, eu acho que quando eu penso em pós-humano e quando eu penso na relação que eu tenho construído, de construir a minha identidade a partir dessa epistemologia pós-humana, eu penso muito de, do ser humano começar a repensar o lugar de supremacia que ele se encontra. Eu acho que a gente precisa um pouco tirar o ser humano como o epicentro de conhecimento e entendimento da vida. Porque se a gente, se a gente olha, sei lá, na natureza ou esses processos, quando eu falo de decomposição, a gente pensa logo numa fruta apodrecendo, numa flor se decompondo, e os processos de conhecimento da vida, eles estão tão próximos da gente o tempo todo, porque a Terra é um grande ser pós-humano, né? Porque a Terra, ela se cria, recria, se distorce, se alimenta da sua própria contaminação, né? E o ser humano, ele está nesse lugar de falência e de destruição e de negação das suas possibilidades, justamente porque ele nega toda esse processo metamórfico que a natureza já nos proporciona. Então, a partir de que momento a gente vai deixar de relacionar essas tecnologias não normativas como a natureza, e como esse processo de decomposição, e como esses processos transitórios, como você disse, a partir do momento que a gente vai deixar de olhar para esses lugares com repulsa, a partir de que momento a gente vai começar a olhar para esses lugares como uma grandiosidade de existir. Eu nunca, sempre quando eu converso com uma pessoa e eu apresento, falo sobre meu processo de vida e meu processo artístico, eu sempre tento apresentar que a possibilidade, essas possibilidades, esses caminhos múltiplos de vida, eles, você, sei lá, não estou necessariamente dizendo que, sei lá, todo mundo precisa ser trans, sabe? Uma coisa assim, tipo, que ali está o esplendor da vida, mas eu quero, na real, trazer que essa castração que você vive e esse destino que você vive, esse caminho de vida que você segue a partir desse controle humano, ele, na verdade, só te destrói e só te afasta de você experienciar a vida com uma grande multiplicidade, com todas, de experienciar suas subjetividades, experienciar o seu processo de decomposição, experienciar
a natureza que existe dentro de você. Eu acho que é isso que eu tento trazer. Eu tento sempre... eu tenho esse lugar da facilidade de sentir as coisas e transformá-las em grandes epopeias e grandes semióticas e grandes imagens megalomaníacas. E eu espero que essas imagens elas contaminam as pessoas de alguma forma para que elas vejam que o condicionamento só destrói, não a conforta, que o condicionamento só a, a, a afasta da polaridade que pode ser a morte e da polaridade que pode ser a vida. Eu acho que é isso que eu tento passar, mas não Tem sei. uma... Eu sempre falo, né, o perigo de você vestir um uniforme é se deixar exposto para ser substituído de uma maneira muito rápida, né? Então, quando você vê pessoas de uniforme, elas são a identidade, né, a personalidade de cada um é chapado exatamente para essa ideia que se essa pessoa não existir mais, se alguma coisa acontecer com ela, um soldado, um policial, uma pessoa que trabalha numa fábrica, ela é facilmente substituída por outra pessoa de uniforme, né? Então, Sim, eu acho que... Mas, às vezes, a gente pensa no uniforme como essas fardas que estão aí na rua, mas é muito fácil a gente também introjetar os uniformes com a última tendência do momento, né? Seja ela não só de vestir, mas de comportamento de uma maneira geral. Eu acho sim, que essa beleza de que você traz de descoberta, de reflexão sobre as possibilidades de ser e de uma reconexão geral com, com tudo à sua volta, né? Quando eu vejo, assim, quando eu vi o seu trabalho, eu tive muito esse interesse, porque parece que é esse ser estranho, mas é um ser que é como se fosse um hibridismo, né, de tantas coisas em volta, né? E ele se torna algo que representa uma relação que muitas vezes a gente esquece. e pensar que a gente já nasceu numa grande ficção, sabe? Nós já nascemos numa grande ficção. E eu acho que agora o nosso papel, uma grande ficção de destruição. Eu acho que nós estamos no momento do mundo onde a gente está sobrevivendo aos cacos dessa grande ficção, às pedras dessa grande ficção. E o que que a gente precisa fazer agora? Não sei. Eu acho que o que a gente precisa fazer agora é recriar outras realidades, outros imaginários sociais para que a gente consiga viver da melhor forma possível dentro dessa ficção. É isso que eu tento, é isso que eu tento seguir. Eu acho que quando alguém me fala assim, qual que é a minha ambição de vida, ou qual que é a minha ambição de continuar existindo dentro dessa grande ficção que já é deteriorizada, que já é machucada, é existir da forma mais saudável possível, sabe? Eu quero passar por esse tempo que eu tenho nessa terra ou nesse lugar de vida da forma mais saudável possível. É isso que eu desejo para as minhas amigas e para as pessoas que passam por esses processos de se sentirem alheia e se sentirem estrangeira ao mundo, é que a gente consiga, de certa forma, criar ferramentas e armas para se sentir o mais saudável possível dentro desse lugar. E a minha arte, o meu trabalho, é a forma que eu crio de me sentir mais saudável e me sentir mais pertencida a essa grande ficção que é esse mundo. Já diziam por aí que o mundo é um palco, né? Então, pelo menos que sejamos protagonistas da nossa própria vida, né? E não Sim. coadjuvantes do palco alheio, da história alheia, da ficção alheia. Para terminar, como a gente termina todos esses talks, por mais que essa conversa já tenha sido super inspiradora, tem uma última pergunta. Qual o conselho mais precioso que você daria para uma artista para o futuro? Uma coisa que eu aprendi recentemente, dentro dessa caminhada de produzir arte, é que não coloque na arte o peso de ser um lugar de salvação.
Eu acho que esse é o meu conselho. Não espere que a arte te salve do mundo, não coloque esse peso nela, mas, sei lá, se abra a possibilidade de experimentar as coisas e não coloque esse peso de, de ser salva pela arte, porque a arte ela também é traiçoeira, a arte ela também é um lugar possível de ser falido e de ser reconstruído o tempo todo. Então nunca olhe para esse lugar de arte como um lugar imaculado, de que ali vão estar todas as suas respostas e todas as suas questões, os seus atritos com a realidade, todas as respostas vão estar ali na arte. Não coloque ela nesse lugar. Justamente coloque a arte como um lugar também de falência, e também de desconstrução, e também de inexatidão. Coloque a arte nesse lugar de experimentação. Não agarre a arte, não agarre esse lugar de ser artista como uma ferramenta já construída de liberdade e de que quando você se tornar artista, você vai estar salva do mundo e que você vai se tornar uma pessoa melhor e que você vai conseguir se distanciar de todas essas questões, essas castrações, esses bloqueios de que o mundo te proporciona. Enxergue a arte também como um lugar de falência e de desconstrução. Acho que é isso. Esse é o meu conselho, que eu tento seguir também às vezes, porque às vezes a arte é o único lugar que a gente tem para se agarrar, né, desse mundo. É o único lugar que a gente tem para colocar o nosso peso das nossas contradições, do que nos distanciam do mundo. A gente às vezes agarra a arte como esse lugar de ser salva, mas isso não faz bem, porque, sei lá, a arte ela também tem que estar nesse lugar de ser falha. A arte também tem que estar nesse lugar do erro, Encontrar sabe? beleza no caos, Sim, sim, né? totalmente. E não ter medo do caos, Sim, né? Eu acho que buscar estabilidade é sempre meio complicado, seja ela onde for. sim. Bem, Al, agora queria te agradecer imensamente. Obrigada. Obrigada por Um participar prazer. aqui dessa conversa. Foi um prazer imenso. Espero que não é a primeira conversa, mas eu espero que seja o início de diversas outras conversas que a gente venha a ter. Foi muito bom Com conversar com certeza, você. com certeza. Foi um prazer. Prazer Espero foi que meu. Espero que, sei lá, o que eu tenha dito faça sentido de alguma forma para quem estiver ouvindo e, e que essa impermanência que eu sempre digo sei lá, seja, seja buscada, assim, porque dentro dessa conversa eu já mudei de pensamento várias vezes, já criei várias outras novas resoluções sobre os significados que eu tinha antes, sabe? E eu acho que é sobre isso, a gente sempre estar nesse processo de se questionar e de se duvidar o tempo todo e nunca se amarrar a uma grande verdade, porque verdade não existe. Não, eu também. Eu estou aqui durante a conversa, me desconstruindo, reconstruindo, desconstruindo, reconstruindo. E essa é a beleza da conversa. Bem, e obrigada você por assistir e fique ligado para outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brfw.com. Vejo você em breve.